Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do grande ensinamento de Jesus. Se alguém bater a sua face direita, ofereça-lhe também a esquerda. O texto que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5, versículo de 38 até o 48, diz mais ou menos assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dê-lhe também o manto. O que nós temos a aprender? Como nós podemos tirar ensinamento do que Jesus está nos dizendo? Quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face, que nós deveríamos oferecer a outra, ele expressou um grandioso ensinamento, que se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgem em nossa vida. Entretanto, oferecer a outra face não quer dizer que devemos dar o rosto para o ofensor bater. Nós não devemos oferecer o nosso pescoço à corda que alguém está querendo usar contra nós. Isso é uma linguagem simbólica, isso é uma linguagem figurada, é uma linguagem poética. Jesus quis nos ensinar com essas palavras que devemos retribuir o mal com o bem e jamais revidar o ódio com o ódio. Por quê? Pois a justiça pertence somente a Deus. E muitas vezes, quando nós clamamos justiça, quando nós pedimos justiça, na realidade, nós estamos pedindo vingança. E se isso fosse permitido a cada um fazer justiça pelas suas próprias mãos, agindo de acordo com a sua vontade pessoal, a vida em sociedade se tornaria muito difícil. Além disso, quando Jesus disse, não resista aos que vos fizer maus, ele não quis proibir os meios de defesa para que nós nos livremos dos nossos agressores, mas ele quis não condenar, ele quis condenar a vingança, ele quis nos precaver. Ninguém deve se vingar. Seria uma insensatez permitir que pessoas más façam tudo o que quiserem com suas vítimas, deixando que a maldade prevaleça sobre o bem. O nosso próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, faz com que, diante de um agressor, todos nós procuremos nos proteger, para que assim possamos proteger também a nossa vida. Entretanto, é preciso saber de que modo nós podemos nos defender, pois muitos têm usado da violência e inventado inúmeros recursos para justificar a chamada legítima defesa. Muitos têm esquecido que no fracasso de todas essas tentativas pacíficas, o espírita sincero nunca deverá cair ao mesmo nível do agressor, pois a verdadeira defesa provém sempre de Deus, nosso Pai. Se houver alguma necessidade, a criatura humana devemos sempre reprimir com doçura, com brandura, com mansuetude. Discutir sem ódio, ou seja, não a discórdia, mas argumentar. Julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Ou seja, enfim, não utilizar a violência para resolver nenhum tipo de conflito. Caibar Schustel, um dos grandes estudiosos do Espiritismo, ele nos faz a seguinte recomendação: é melhor deixar a roupa que nos foi roubada e não pensar mais nesta roupa. É não ficar discutindo ou brigando por 2 dias, por 2 meses
ou por 2 anos para reaver essa roupa. Por quê? Porque nós vamos perder tempo e esse tempo poderia ser aplicado aos nossos deveres e obrigações espirituais. É melhor receber o tapa e preparar a face para receber outro tapa do que ferir gravemente o agressor, atrasado e ignorante, e perdermos aí a oportunidade de caminharmos, de evoluirmos, de aprendermos, ou então, se revidamos nas mesmas circunstâncias, corrermos o risco de sermos também punidos. Sejamos benevolentes para com os maus e seremos todos nós felizes. Vamos nos lembrar, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia dele. O orgulhoso, o ensino, pode até parecer uma covardia, pois ele não compreende que há muita mais coragem em suportar uma ofensa do que realizar uma vingança. Ele não entende que o mérito está em ser ofendido do que ofender. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometer ou praticar qualquer uma delas. Que mais vale ser enganado do que ser o enganador. Mais vale ser arruinado do que arruinar. E tem mais. O homem deve aceitar sempre com humildade tudo que lhe sirva de modelo para destruir o seu orgulho. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos trouxe o maior exemplo de humildade para a humanidade. Jesus jamais se perturbava com aqueles que lhe ofendiam. Ele mostrou que a nossa força está na serenidade, na tolerância, no perdão, na indulgência, na piedade. Quando foi preso de uma forma injusta e cruel, cuspiram-lhe na face, mas ele não revidou a ofensa. Recebeu vários açoites e era inocente, porém não amaldiçoou aqueles que lhe feriam. Aceitou a crucificação entre os ladrões e ainda disse mais: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É difícil amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos fazem mal? Sim, mas este sacrifício é o que nos torna superior a eles. Não superior de sermos melhor. Estamos falando de moral, estamos falando de praticar o evangelho, de viver os ensinamentos de Jesus. Se odiássemos como eles nos odeiam, nós não valeríamos mais do que eles. Do que diferença iríamos fazer? A vingança, qualquer que seja a maneira de que ela se apresenta, ela vai sempre revelar maldade, baixeza, torpeza, crueldade até, constituindo sempre uma prova de inferioridade moral daqueles que a praticam. A vingança, sob todas as formas, assim como o duelo e a guerra, são vestígios de uma selvageria primitiva, a herança de um mundo bárbaro e atrasado, que um dia vai desaparecer da Terra. Sim, lá no mundo primitivo, quando nós estávamos recém-saídos da mão do Criador, justificavam o mais forte, prevalecia, a busca somente pela a comida e a sobrevivência, a preservação da espécie. Mas hoje já não cabe mais em nosso planeta de provas e expiações, que caminha rumo ao mundo de regeneração, esses sentimentos. Sabemos hoje que esses estados de tensão, de preocupação, de angústia, quando muito prolongados, causam ansiedade, frustração, decepção. Então, tudo isso provoca inúmeras doenças no corpo físico. E o único remédio eficaz contra essas semelhantes calamidades que atacam a alma é o sentimento do perdão, que é fruto do amor.
O amor, amar ao próximo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. Repetindo, amar ao próximo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. É o sentimento do amor que mantém o corpo e a mente sadio. Aquele que ama, nós aprendemos lá na Bíblia, aquele que ama, nós aprendemos na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 4 a 7, ele diz assim: aquele que ama não se irrita, não se azeda com coisa alguma, antes tudo suporta e tudo sofre, porque é paciente, porque é brando, porque é benevolente. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro código de medicina para a prevenção de doenças. Quanto aos que erram, a providência divina, muito melhor do que nós, saberá quando e como corrigi-los, de modo que, de futuro, não mais tornem a fazer aos outros o que não desejariam que lhes fizesse. Então, quando Jesus nos diz oferecer a outra face, ele está dizendo: se alguém chegar com ódio, ofereça a face do amor. Se alguém chegar com mentira, ofereça a face da verdade. Se alguém chegar com a face do desespero, mostre a face da esperança. Se alguém chegar com a face das trevas, mostre a face da luz. Não é a face física, não é a face humana, mas sim o sentido de compreensão para fazermos todos avançar. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele nos diz que a ignorância é uma doença. E para essa doença, o remédio chama-se Jesus. O remédio é Jesus. O remédio para todos os males. O remédio para todas as doenças. Que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.